Fala galera, beleza? Aqui é o professor João Marcos do Casa de Vestibulares. É um imenso prazer estar aqui com vocês no nosso curso de Física. Espero que vocês estejam aprendendo, absorvendo as últimas aulas. E hoje a gente vai começar mais um capítulo dessa jornada. A gente vai continuar o assunto de movimentos circulares, que nós conversamos nas últimas aulas. Falamos de movimento linear, movimento um pouco mais simples, depois o movimento acelerado. Começamos a conversar sobre movimentos circulares uniformes. Depois eu falei para vocês um pouco, introduzi o assunto de aceleração centrípeta. E hoje a gente vai fazer uma aula de exercícios, uma aula onde a gente vai consolidar o movimento circular ainda sem aceleração, um movimento circular simples. Beleza? Vamos para o primeiro exercício, que de cara já é um clássico. Vou falar para vocês que a grande maioria dos assuntos relacionados a movimentos circulares vai envolver esse nosso primeiro problema, que é a transmissão de movimentos. Eu expliquei para vocês, vocês vão se recordar bem. Se não se recordar, revisa a última aula, que é o seguinte: a gente tem elementos circulares em movimento e a gente quer transferir o movimento de um círculo para o outro. E a gente tem várias formas de acoplar, de unificar esses círculos, certo? Então, em determinados momentos, a velocidade linear vai ser a mesma, em determinados momentos, a velocidade angular vai ser a mesma. Beleza? Vamos para esse exercício. A princípio, você, querido aluno, pode achar difícil. Acalma o coração, a gente vai construir o raciocínio junto. Eu sempre falo para vocês e vou falar de novo. Física, você tem que enxergar o fenômeno físico e aplicar de forma matemática. Se decorar a fórmula. Se quiser só trocar valores, não vai dar certo. Vamos construir o raciocínio junto. Beleza? Já volto para a gente fazer as questões. A figura anterior mostra uma antiga bicicleta, na qual estão marcados os pontos A, B e C. O ponto A encontra-se na periferia da coroa, o ponto B na periferia da catraca e o ponto C encontra-se na periferia da roda traseira. Sejam a frequência de A 1 Hz, a frequência do movimento descrito pelo ponto A, e RA, o raio de A 10 cm, raio de B 2,5 cm e raio de C 40 cm, os raios das circunferências descritas pelos respectivos pontos. Determine o módulo da velocidade de translação da bicicleta. Vamos lá, galera. Esse problema, o problema de bicicleta é clássico em movimentos circulares. A gente tem a catraca, a coroa e a roda traseira da bicicleta, geralmente. Olha só. Lembra que eu expliquei para vocês que uma das formas de associação, de transmissão de movimento, é quando a gente tem dois círculos ligados por uma polia, por uma corda? Qual que é a propriedade desse movimento? A velocidade linear é igual. Por quê? Essa corda ela é inextensível. Se você pegar um ponto dessa corda, por exemplo esse, e for acompanhando esse ponto ao longo de todo o movimento, imagine só, esses dois círculos rodando. Ele vai ter sempre a mesma velocidade. O que muda? O que muda aqui? A velocidade angular de cada um. O que é a velocidade angular? É o número de voltas que cada círculo dá em determinado tempo. Então, olha só, faça um exercício mental comigo. Enquanto esse camarada aqui dá uma volta, quantas voltas esse tem que dar para que seja mantida a mesma velocidade? Ó. É lógico que é um exercício teórico, mas esse cara vai ter que dar mais voltas que esse. Apesar dele dar mais voltas, a velocidade linear é mantida. Beleza? Então, olha só, olha o raciocínio. A questão dá uma informação no ponto A, a gente transfere essa informação para o ponto B e a resposta da questão está no ponto C. Então, a gente vai fazer uma transmissão de movimento para esse elemento circular e uma outra transmissão de movimento desse elemento circular para esse elemento circular. Beleza. A primeira transmissão, nós já construímos o raciocínio. A velocidade linear é igual, enquanto a velocidade angular é diferente. Agora, esses dois círculos, olha só, vou tentar fazer uma figura para ajudar vocês. Imagine só que a gente tem um eixo aqui.
certo? Esses dois discos estão interligados por um elemento que passa pelo centro dos dois. Eles são concêntricos. Então, olha só, é a mesma perspectiva desses dois elementos, mas por uma perspectiva lateral. É o mesmo conjunto por uma perspectiva lateral. O que esses dois elementos têm em comum? Enquanto esse cara dá uma volta, esse outro também dá uma volta. Eles estão ligados pelo mesmo eixo. Então, o que vai ser igual? O que vai se igualar? A variável física que vai fazer com que a gente responda essa questão é a velocidade angular. Então, olha só, mais uma vez, a gente está aqui como informação. Transfere essa informação para cá, depois a gente transfere essa informação por outro círculo e responde a questão. Beleza? Mais uma pegadinha aqui. Não chega a ser pegadinha, mas é um raciocínio. Ele pede a velocidade de translação da bicicleta. Qual que é a velocidade de translação da bicicleta? Imagina que aqui é o solo. É a velocidade com que a bicicleta anda. É a velocidade com que a bicicleta se desloca. E a velocidade com que a bicicleta se desloca é exatamente a velocidade linear no extremo desse círculo, no extremo do pneu. Beleza? Construído o nosso raciocínio, agora tem que fazer conta. Então vamos lá. Ele dá pra gente a frequência no ponto A. Vamos relembrar. Velocidade linear é igual a ômega R. Beleza? Velocidade linear, velocidade angular e o raio. Mas a gente sabe que velocidade angular isso aqui nós aprendemos na última aula, ó. Velocidade é o que ele desloca por um determinado tempo. A volta completa de um círculo é 2π radiano. T é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então, velocidade angular, 2π sobre T. Porém, 1 sobre T, quando não tem nada aqui, tem 1 multiplicando, 1 sobre T a gente chama de frequência. Revisão da última aula. Beleza? Então a gente vai usar essas equações, basicamente a gente vai usar essas equações para resolver a questão. Olha só, ele dá a frequência em A. A gente sabe que no primeiro momento a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Então eu vou ter que substituir essa fórmula nessa equação, certo? Então eu vou ter que 2π frequência de A RA é igual a 2π frequência de B raio de B. Beleza? Eu trouxe, substituí essa fórmula aqui, depois eu peguei esse W e joguei aqui. Tá bom? Frequência de A eu tenho, raio de A eu tenho, raio de B eu tenho, frequência de B é o elemento que eu estou procurando. Tá bom? Corto 2π, frequência de A 1 Hz, raio de A 10 centímetros, então vai ser 10 centímetros igual frequência de B é o que eu estou procurando, vezes raio de B, 2,5 centímetros. Ah, professor, o senhor não passou para metro. Olha só, se eu tiver um elemento multiplicando dos dois lados da equação, eu posso desprezar esse elemento. O que eu estou desprezando aqui? O vezes 10 a menos 3, que é a menos 2, que é a conversão de centímetro para metro. Se eu uso o mesmo elemento dos dois lados, a mesma unidade dos dois lados, eu posso manter essa igualdade. Então, frequência de B vai ser igual a 4 Hz. Beleza? Eu tinha frequência de A, agora eu tenho frequência de B. Qual a frequência de B? A gente vai achar a velocidade de C.
Beleza, fechei essa primeira parte. A partir de agora a gente vai pegar esse dado, a gente vai pegar o dado da polia B e vai trazer para a polia C. Então olha só, a gente vai pegar a frequência de 4 Hz, fazer os cálculos matemáticos que a gente precisa fazer para chegar na velocidade linear de C. Tá bom? Então olha só, o nosso raciocínio base agora é a velocidade angular desses dois é igual. Velocidade angular de B vai ser igual à velocidade angular de C. Mas o que é a velocidade angular de B? É 2π. Velocidade angular é 2π frequência de B. E a velocidade angular de C? É a velocidade linear dividido pelo raio de C. Beleza? Olha só. O que eu fiz aqui? Isso aqui, essa igualdade, velocidade angular de B, velocidade angular de C, é raciocínio. É entender o conceito. Substituir essas fórmulas, esses elementos, é fazer o quê? É uma espécie de artifício matemático para chegar na variável que a gente está buscando. Aqui está a resposta da minha questão. É isso aqui que eu quero. Então eu tenho que trazer essa variável para a minha conta. Tenho que trazer essa variável para o meu problema. E substituir os elementos que eu tenho. É basicamente isso. Então olha só, 2π, beleza? Frequência de B, eu tenho? Tenho, é o que a gente acabou de achar. Velocidade de C é a resposta da minha questão. E o raio de C eu tenho também. O enunciado me deu. Então vamos lá. 2π. Frequência de B. 4 Hz. Velocidade linear de C dividido pelo raio de C. 40 centímetros. 0,4 metros. Ô, professor, agora você substituiu? O que está acontecendo? Aquela hora você não substituiu? Veja bem, a gente não pode misturar unidades diferentes. A gente não pode fazer conta com unidades diferentes. Por que que aqui eu não precisei substituir? Porque eu teria um elemento dos dois lados da equação. Tá bom? Aqui eu não posso fazer isso. Porque se eu deixar de inserir um elemento aqui, muda toda a minha matemática da equação. Tá bom? Então a velocidade de C será 2π 4 vezes 0,4. Beleza? Velocidade de C será então 2 vezes 4, 8 vezes 0,4 π. Beleza? Eu joguei o π para frente, trouxe os elementos para cá, 8 vezes 0,4, 3,2 π metros por segundo. Olha só, não adianta eu falar para vocês que essa forma de raciocínio vai resolver todos os problemas. Se fosse simples assim, todo mundo passava vestibular, passava em concurso e resolvia a vida. Então, as questões elas vão perguntar o mesmo assunto, o mesmo raciocínio, de formas diferentes. Mas o elemento, o conceito físico é o mesmo. Então, revisa bastante essa transmissão de movimento. Entenda que não é só aplicar essas fórmulas, que você precisa trazer os elementos que vão resolver as suas questões. Tá bom? Apesar de não ser trivial, essa questão é extremamente importante, ela resolve grande parte dos problemas de movimento circular. Revisem a última aula, revisem essa questão e na sequência eu vou trazer mais questões para a gente evoluir. Beleza? Um menino passeia em um carrossel de raio R. Sua mãe, do lado de fora do carrossel, observa o garoto passar por ela a cada 20 segundos. Determina a velocidade angular do carrossel em radiano por segundo. Galera, vamos lá. Mais um problema em que a gente tem que usar os elementos que a questão dá pra gente e chegar na resposta. Eu costumo dizer para os meus alunos que atingir o sucesso numa prova, atingir o sucesso, seja qualquer fase da sua vida, principalmente agora, de prova ou concurso público, seja o que for, você tem que construir um degrau de cada vez. Se tem uma coisa que une todos os competidores, é o tempo que eles têm em um dia. Você não vai conseguir subir 2 degraus no mesmo dia.
Então você tem que ter constância, muito mais do que intensidade. Não adianta você estudar um dia inteiro, 15 horas por dia, e passar 3 dias sem estudar. É um degrau por dia, questão por questão, raciocínio por raciocínio. Você vai acumulando conhecimento e o sucesso vai chegar, tá bom? Mantenha a constância, mantenha o foco. Tenho certeza que em determinado momento vocês vão ter sucesso. A questão traz pra gente uma coisa simples. E acredite, galera, acredite. Coisa simples também cai em prova. Olha só, eu tenho aqui a mãe que observa seu filho no carrossel. O que é o carrossel? É um brinquedo que fica rodando. Geralmente tem um cavalinho aqui, que esse cavalinho fica subindo e descendo, e a criancinha fica lá brincando, uma coisa linda, saudável, maravilhosa. A criança está olhando para o carrossel e ela constata que de 20 em 20 segundos o seu filho passa por ela. Então olha só. Isso é a física no mundo real. Quando a questão fala pra gente de 20 em 20 segundos, o filho passa por ela, qual que é o conceito físico disso? Período. Por que o que é período? Lembra que eu expliquei para vocês? Período é o intervalo de tempo em que um determinado fenômeno se repete. Qual que é o fenômeno que a gente está vendo aqui? A criança dá uma volta. Então, a criança passa pela frente da mãe, e ela como se ela soltasse o cronômetro. Passou. 20 segundos depois, a criança passa novamente. A gente tem um elemento repetitivo, a gente tem um determinado período. Então, olha só, é isso. É isso. A questão dá pra gente que o período é 20 segundos. A gente tem um carrossel de raio R e a questão pergunta pra gente a velocidade angular disso. Olha só, lembra que eu expliquei para vocês? Que velocidade angular é basicamente a variação em radianos, em ângulo, a variação de um movimento circular por um determinado tempo. Velocidade, de modo geral, é a variação de uma variável por um determinado tempo. Velocidade linear, o quanto um elemento se desloca em linha reta pelo tempo. Velocidade angular, o quanto esse elemento se desloca de maneira angular, circular, por um determinado tempo. É isso. Então, olha só. Através do período, o que a gente tem? Que esse é o tempo para dar uma volta. Não é? Não é o tempo para dar uma volta? Então a gente vai ter aqui. Velocidade angular vai ser 2π sobre 20. Por que 2π sobre 20? 2π não é a distância em radianos percorrida por um círculo completo? Imagina o ponteiro do relógio. Quando ele percorre uma distância completa, ele percorreu 2π radiano. Qual é o tempo que ele demora para percorrer 2π radiano? Dar uma volta completa é 20 segundos. Então, qual é a velocidade angular? Π por 10 radianos por segundo. Muitas vezes, galera, mais importante do que fazer conta, decorar a fórmula, é entender o raciocínio. Em física, em matérias exatas de modo geral, se não entender o raciocínio, vocês vão ter dificuldade, tá bom? Essa questão é um exemplo claro disso. É uma questão, na minha opinião, puramente conceitual. A matemática é muito simples. Então, apliquem as equações, resolvam as questões, sempre exercitando o conceito físico do que está acontecendo ali. Tá bom? A gente encerra, então, o movimento circular. A gente vai aprender na próxima aula um pouco mais sobre aceleração centrípeta, suas aplicações, algumas equações eu vou trazer para a aula, algumas equações novas, e aos poucos a gente vai construindo o nosso raciocínio. Tá bom? Tem sido um grande prazer. Estudem, se dediquem e até a próxima.